Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, né, das respostas que a gente vem dando aí referente os vídeos, né, os vídeos de quiz que a gente vem postando. E esse aí foi sobre dilatação térmica, né, referente ao enrolamento. Aqui é o seguinte, o rolamento indicado abaixo possui o diâmetro do furo com 50,004 milímetros, ou seja, 50 milímetros e 4 milésimos de milímetro. O que representa esse valor? Né? Ele representa esse diâmetro aqui, né? O diâmetro menor, né? Que ele indica aqui também, a medição real, 50,004. Beleza. Aí vem, né, com a continuidade, né? Com a temperatura local de 25 graus Celsius. Aí é o seguinte, significa que com 25 graus Celsius, né, vamos botar aqui 25C, você vai ter o seguinte, você vai ter esse diâmetro referente ao furo do rolamento, né? Esse diâmetro aqui, 50 milímetros e 4 milésimos de milímetro. É o que acontece. Esse rolamento possui coeficiente de dilatação, né? Esse valor aqui, né, referente ao coeficiente de dilatação, a gente pode ler ele como 11,6 vezes 10 elevado a menos 6, né, 1,16 vezes 10 elevado a menos 5, né, vai dar no mesmo aí que é o alfa, né, referente ao coeficiente de dilatação. Isso significa que a variação de temperatura que ele vai ter por grau, né, ou desculpa, a variação de comprimento que ele vai ter por grau Celsius, né? E aí vem a pergunta, né? Qual a medida do furo desse rolamento quando o mesmo for aquecido a uma temperatura de 85 graus Celsius? O que acontece, né? E para contextualizar para quem não é tão por dentro aí da área da mecânica industrial, uma das maneiras de montar rolamento em eixo é você aquecendo ele, né? Alguns casos precisa de contração térmica, alguns poucos casos, né? Isso é bem raro. A indústria automotiva utiliza até que já de uma certa forma mais comum, né, contração térmica para montagem de elementos, ou seja, resfria ao invés de aquecer, né? Mas aí em outro caso, nessa situação significa que o rolamento ele vai ser aquecido, ou seja, ele vai aumentar, né, ele vai ter uma expansão dimensional por causa dessa agitação molecular, né? Então ele vai ter a dilatação térmica. E aí no caso facilita a montagem no eixo, ou no caso, exemplo, para outros sistemas, né, que ele venha a ser montado, né, como mancal, enfim. Então ele vai ter esse aumento de temperatura para facilitar a montagem. A questão é quanto é que ele vai dilatar, né? Ou seja, qual é a medida final dele quando ele dilatar. Aqui na informação tem outro detalhe aqui, que é esse aqui, que é o diâmetro final, o diâmetro externo do rolamento. Só que essa medida aqui ela não vai ter interferência para a montagem, né? No caso, o furo é só o D minúsculo, ou seja, esse 64,998 ele não tem importância aqui para a questão. Obviamente que para o rolamento ele é muito importante, né? Mas aqui para a questão ele não vai ter importância, é só a variação do 50,004. Beleza, então o que acontece? Como a gente está querendo saber essa variação, a gente tem o seguinte, para a gente encontrar vou chamar aqui, eu vou colocar só L, vou colocar L, mas seria o ΔL, né? Deixa eu colocar aqui de amarelo que fica melhor para visualizar. Então seria ΔL, que seria essa variação do comprimento, eu vou colocar aqui só o L. Para fazer esse cálculo, você pode fazer o seguinte, né? Pode fazer não, né? É a relação que deve ser feita. Você vai ter o coeficiente de dilatação, né? Que no caso é esse aqui, que é o alfa. Você vai ter o coeficiente de dilatação, deixa eu tentar fazer um alfa aqui. Você vai ter o alfa. Bom, ficou ótimo. Vai ter um alfa multiplicado pelo comprimento inicial. O comprimento inicial é 50,004. Multiplicado pela variação de comprimento, né? Multiplicado ali pela variação, pela variação de temperatura, né? Que seria o ΔT. Eu vou colocar aqui T. Então, no caso aí, o ΔT, essa variação de temperatura, é o 25 graus Celsius em relação a 85 graus Celsius, ou seja, 85 menos 25, né, que vai dar 60. Né? Então vamos substituir aqui os valores. Vou colocar aqui já os valores aqui substituídos. A gente vai ter o L igual ao alfa, né, variação de o coeficiente de dilatação térmica. Eu vou colocar aqui 1,16 vezes 10. Deixa eu diminuir aqui o tamanho para poder caber tudo. Deixa eu diminuir aqui a fonte. Então vou colocar aqui o L, vai ser igual
a 1,16 ou 11,6 vezes 10 elevado a menos 6, né? Mas aí eu vou colocar 1,16 mesmo. 1,16 vezes 10 elevado a menos 5, beleza? Isso aqui multiplicado por 50,004 multiplicado pela variação de temperatura, que é o ΔT. Né? A variação de temperatura é 60 graus Celsius, vou colocar aqui 60C. Então, multiplicando tudo isso, a gente vai encontrar a variação de comprimento. Né? Então, fazendo essa multiplicação, deixa eu fazer aqui na calculadora, né? 1,16 vezes 10 elevado a menos 5, multiplicado por 50,004, multiplicado por 60, a gente vai encontrar esse valor aqui. 0,034 aproximadamente. Ele dá um pouquinho maior, dá 0,0348, enfim. Então, vamos deixar aí aproximadamente 0,034. Isso é o quê? A variação de comprimento em milímetros. Né? Então, nesse caso, a peça ela vai ter essa alteração. Só que aí o que acontece é, poxa, mas esse valor significa o quê? É o valor que você tem que acrescer com o comprimento inicial, ou seja, 50,004 mais 0,034. Né? Então, fazendo essa soma, você vai ter aí o comprimento final, né, aí do diâmetro do furo. Né? É o cálculo aí que tem que ser feito. Né? Então, vai dar 50,038. Né? Então, quando essa peça atingir, o rolamento atingir 85 graus Celsius, conforme o coeficiente de dilatação térmica, que é específico do material, né? Obviamente esse coeficiente muda de material para material, então você tem que saber o coeficiente do elemento que você está utilizando. Então, com base nesse coeficiente, na variação térmica, ele vai ter esse aumento. Né? Ele vai sair de 50,004 para 50,038. Vamos ver as alternativas. Está aqui a alternativa B, né? 50,038. Então é isso, a alternativa correta é 50,038. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.